Momento do Discipulado. Instruir e alimentar não é discipular. Eu quero focalizar este tema. Há muita confusão. Instruir com educar, instruir com discipular. O discipulado é uma educação, é um acompanhamento, é a formação da pessoa, não é só dar informações à pessoa. Eu não gosto de como o termo educar, educação é utilizado no Brasil. Isso é sinônimo de instrução em cursos oficiais, escolas, faculdades. Educar não é isso. Educar é o processo no início da vida. Um velho, uma pessoa com 20 anos não se educa mais. Ela que se educa a si mesma se ela quiser. Mas ninguém muda mais o caminhar de uma pessoa já de 20 anos. A gente educa uma criança pequena, ensinando, acompanhando, corrigindo, disciplinando, amando, ajudando, fortalecendo. Esse é o trabalho de um pai, de uma mãe com seus filhos nas primeiras idades. Não adianta esperar o filho crescer para educar, porque o tempo já estará perdido. É quando a criança é pequena que se educa. É quando o crente é novo que se discipula. Não adianta discipular crente velho. Não adianta. Ele já sabe muito, já tem uma maneira de caminhar bem definida, o jeito dele, e não muda. Crente velho não muda. Não adianta querer discipular crente velho. Mas então isso significa que nós vamos abandonar os irmãos que têm mais tempo de evangelho? Não, não vamos abandonar, nós vamos amar, fazer o que podemos por eles, nós vamos ajudá-los, mas não espere muito deles, porque em geral não vão mudar o seu jeito de ser. Eles podem receber muita instrução, pregação, estudo bíblico e ler muito a Bíblia, não vão praticar. A vida cristã é de prática e não de conhecimento. O conhecimento é necessário na medida certa para ajudar quem quer praticar. O conhecimento não adianta nada para quem não quer praticar. Pelo contrário, Jesus diz que esse conhecimento só vai aumentar a condenação dessa pessoa que sabe e não faz. Não pratica, só vai aumentar a condenação. Quanto mais pregação o crente velho ouvir, pode piorar a situação dele. Ele vai ficar vacinado contra a pregação da palavra. Essa é uma situação ruim, a mente cauterizada, coração endurecido, a cerviz dura. A pessoa não se dobra, não se humilha, não muda. Quanto mais conhecimento tiver, mais Deus vai cobrar. Deus vai cobrar de acordo com o que a pessoa recebeu. Lá, Romanos capítulo 1. A pessoa vai ser cobrada pelo Senhor de acordo com o que sabe. A quem muito foi dado, e um irmão, uma irmã que tem muitos anos de igreja já recebeu muito. Então vai ser cobrado muito dessa pessoa, é o que Jesus nos ensina. Mas quanto a nós aqui na terra, não adianta como estratégia ficar querendo mudar uma pessoa já bem acostumada. Há um ditado que diz que cavalo velho não aprende a marchar. O cavalo trota, e o cavalo trota porque é mais cômodo para ele ficar naqueles saltinhos. Só que o cavalo trotador faz doer muito a coluna da pessoa, fica saculejando. A pessoa que anda algumas horas a cavalo trotando, essa pessoa vai sentir o corpo todo dolorido. Mas quando o cavalo é novo, se ensina a marchar, bater cada
pata de forma diferente no chão. Isso faz com que o andar do cavalo seja muito mais macio. E um cavalo marchador vale muito, porque o normal é trotar. Mas o cavalo, para aprender a marchar, tem que ser desde novo. E então o ditado diz isso: o cavalo velho não aprende a marchar. Mas nós temos que aprender isso para aproveitar os bons momentos logo quando a pessoa é nova. A Bíblia nos traz a história do Joás, aquele que passou 6 anos com os seus tios, Joseba e o sumo sacerdote Joiada, e com 7 anos houve uma situação do país que fez com que ele fosse colocado como rei aos 7 anos de idade. Interessante, aos 7 anos a personalidade já estava definida. O que tinha que aprender no discipulado foi no início. Depois ele já tinha uma cabeça mais bem formada e foi só acrescentar informações. E ele, com as informações que tinha, ele praticou aquilo enquanto o sacerdote Joiada vivia, porque ele respeitava o seu tio, sacerdote Joiada. Quando o sacerdote morreu, ele cedeu às pressões das pessoas e se desviou dos caminhos do Senhor e teve uma morte muito triste. Mas o sacerdote Joiada deu boa instrução para o Joás, não porém a boa formação naqueles 6 anos entre o 2º e o 7º ano de vida do Joás. Ele esteve trancado, escondido dentro do templo. A vida do Joás foi protegida, ele viveu escondido, não pôde sair, passear, caminhar na rua, ele não teve isso. Então a formação dele foi um pouco deficiente. Por causa disso, enquanto ele tinha o temor do tio, a presença do sacerdote, ele andava direitinho nos caminhos do Senhor. Mas quando o sacerdote morreu, ele facilmente se desviou. Eu quero tomar esse exemplo para reforçar essa tese. A gente ensina um crente no início, depois não adianta, a gente vai amar um filho. Depois de 10 anos, não adianta bater, não adianta disciplinar. A gente tem muita vontade, mas não adianta, porque ele já tem cabeça feita, formada. A gente tem que bater no filho até 5 anos de idade, porque ele aprende. Mas a gente bate por causa de quê? Porque a Bíblia manda, é a maneira que a criança pequena entende, mas tem que saber bater, não pode ser com raiva, tem que ser num momento em que a criança entenda o que ela fez de errado, para ela poder obedecer. Depois da disciplina física, vara, a gente mostra amor, abraça, afaga, e a gente mostra o carinho à criança, que aquilo foi feito para o bem dela, para a correção dela, e a criança entende, vai entender. Eu, quando era pequeno, apanhei muito mais que meus 2 irmãos juntos, apanhava muito de meu pai, mas eu não ficava com raiva dele, e por fim eu sempre admirei meu pai, um homem de Deus, um homem com a vida correta, e não ficava revoltado, porque ele explicava por que me batia, escolhia o momento certo, o jeito certo de bater, e eu não ficava com raiva dele. E Deus quer nos disciplinar e quer que nós aprendamos a disciplinar os nossos filhos na fé também. Mas é sempre bom a gente entender, dar lições, ensinar coisas e dar instrução. Isto não é educar, não é discipular. A gente precisa acompanhar, estar junto com a pessoa, corrigir, para que a formação da pessoa seja o sentido de ser um servo, para obedecer ao Senhor, porque Ele é servo e Jesus é Senhor. Isso é o que precisa
ser feito. Obedecer. E a gente tem que aprender no início. O crente que não aprende a obedecer vai ser crente a vida inteira. E quanto mais instrução ele receber, não vai melhorar nada a vida espiritual dele, porque ele não vai mais obedecer. Ele não aprendeu no início, não vai aprender mais tarde, não vai ser uma pessoa frutífera, não vai conseguir fazer discípulos, vai ser um crente do eu sozinho. E a gente tem que amar também, mas a gente não espera que ele se engaje nesse processo de multiplicação, de evangelização. Não vai. Quem não aprendeu a evangelizar no início, depois de velho, não vai mudar. É a realidade. Mas nós sempre vamos crer em milagres de Deus e vamos amar todas as pessoas e fazer o que é possível por todos, mas entendendo que a prioridade são os novos. Os novinhos precisam de um acompanhamento intenso em cima deles para garantir o bom encaminhamento. Quando a gente planta uma mudinha de planta, no início a gente cerca de todos os cuidados, molha, protege, às vezes protege do sol, enquanto a planta é tenra. Depois que ela cresce, a gente larga para lá, a gente nem liga mais porque já virou uma árvore, não precisa ninguém ficar com cuidadinho de uma árvore, porque ela já cresceu. Assim é a vida cristã. No início a gente tem que acompanhar e dar instrução, não é discipular. Aprenda isto e para poder praticar.